Será que a idade é um desses fatores, Dr. Carlos Martins, para termos, bom dia, para termos dores de cabeça e enxaquecas? É também um fator? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sónia. Bom dia aos seus telespectadores. A idade pode ter alguma interferência, mas não naquele sentido clássico e que normalmente falamos de que com a idade os problemas agravam. Antes, pelo contrário. Neste caso, existem certas dores de cabeça que podem ocorrer mais na idade mais jovem, no jovem adulto, e que depois com a idade até podem resolver e até podem passar, digamos. Já no arranque do programa tínhamos chamado a atenção para isto que vou dizer de seguida, que dores de cabeça não são doenças, são sintomas. Exatamente. Dores de cabeça é uma queixa, é um sintoma. Por vezes pode ser um sinal de doença, mas, por exemplo, sinal de doença grave, isso é muito raro. Raramente. Se forem dores muito intensas, não é? Exatamente. Eu depois, daqui a um bocadinho, vou falar dos sinais de alarme, em que realmente as pessoas devem ter um pouco mais de cuidado e devem recorrer ao médico para ver então o que é que pode estar por trás dessa dor de cabeça. O que é que está na origem da dor de cabeça, isso é que é preciso avaliar, não é? Exatamente. Existem muitos tipos de dor de cabeça. Eu hoje trago aqui alguns exemplos práticos. Podem ser 5 e, se procurarmos bem, se calhar até encontrarmos mais, não é? Mais. Eu hoje trago aqui alguns exemplos práticos e vou falar fundamentalmente de 2 tipos, que são os tipos mais comuns e mais frequentes. Antes de mais, e se quiserem passar para a imagem seguinte, dor de cabeça, em termos de linguagem médica, significa cefaleia. De modo que, se por vezes nós médicos nos distrairmos e começámos a falar de cefaleias, era bom que as pessoas também começassem a compreender que este termo, no fundo, significa dor de cabeça. Podemos passar então agora ao primeiro caso. E eu vou dar exemplos e vou usar nomes e idade, mas são exemplos práticos da minha consulta, mas como é óbvio, estes nomes são fictícios, não correspondem a situações reais. Então o Sr. Gomes, de 44 anos, vem à minha consulta e apresenta estas queixas. Dói-me a cabeça, sinto constantemente uma pressão dos 2 lados da cabeça e às vezes essa dor e o desconforto também me vai para o pescoço. Estendem até ao pescoço, sim. Agradecia que passassem à imagem seguinte. Logo a seguir eu começo, de certa forma, a questionar o Sr. Gomes sobre mais alguns detalhes do seu dia-a-dia, da sua vida. E então realmente eu pergunto-lhe como é que é o seu dia-a-dia, como é que está a correr a sua vida, e o Sr. Gomes responde-me: ando sempre a correr, não paro, ando cheio de stress. Tenho dormido também pouco e quando me deito, durmo mal. Mal, não é? Este é um tipo de dor de cabeça que nós designamos por cefaleia de tensão. Realmente está muito associado ao estilo de vida. Um estilo de vida, e se quiserem já podem passar para a imagem seguinte, um estilo de vida em que existe muita ansiedade, muito stress. É uma dor de cabeça que pode aparecer e estar ali em moedeira e depois pode atingir alguns picos, mas também pode aliviar, e de certa forma é a dor de cabeça mais comum e mais frequente. É uma dor de cabeça que normalmente resolve com alguma facilidade, com um tratamento comum, em que se podem usar medicamentos para os quais não é necessária a prescrição e a receita médica, como o paracetamol ou um anti-inflamatório, o ibuprofeno, a nimesulida ou outros. Por vezes, se esta dor de cabeça for muito frequente, então aí sim justifica-se a ida ao médico, porque pode existir indicação para ser prescrito um tratamento preventivo. Existem alguns tratamentos diferentes diferentes do paracetamol e do ibuprofeno, que nós podemos prescrever e que as pessoas fazem cronicamente e que isso ajuda a reduzir, francamente e consideravelmente, o número de crises de dor de cabeça. Falou-me ali em falta de descanso, com pouco sono. E quem aproveita para dormir muito e acorda também com uma dor de cabeça? Também pode ocorrer, ou seja, por vezes nem sempre... E não é ressacar que estou a falar, sempre dormir muito. Uma noite movimentada. É verdade. Neste campo e neste tipo de dor de cabeça existe muita variabilidade. Para falar claro. E nem sempre dormir muito significa dormir com qualidade. Eu aí, com os meus dentes, costumo aconselhar uma boa higiene do sono. O que é que eu entendo por uma boa higiene do sono?
não é muito positivo aquele tipo digamos, de pessoa que durante a semana, devido ao facto de ter muito trabalho, dorme muito pouco. Sim. E depois aproveita o fim de semana para dormir imensas horas. Isto não é positivo, não é salutar e pode contribuir para o aparecimento dessas dores de cabeça. Uma boa higiene de sono implica um horário mais ou menos regular de sono, mais ou menos a pessoa ir deitar-se mais ou menos à mesma hora, levantar-se mais ou menos à mesma hora, respeitar as 7, 8 horas de sono contra nós ideal. falamos, é ver um bocadinho menos televisão. Também. À noite. Nesse aspecto também. Existem outras medidas que as pessoas podem tomar e que são eficazes no sentido de prevenir e evitar o aparecimento destas dores de cabeça. Que são, por exemplo, tentar realmente um estilo de vida com menos ansiedade, embora isto dito é fácil, às vezes na prática é complicado. A prática regular de exercício físico, a prática regular de exercícios de relaxamento e lá está, já falámos, o sono regular, o respeitar as exigências do nosso sono. Quando as pessoas têm este tipo de dor de cabeça, também podem colocar, por exemplo, algo frio, exatamente, ou uma toalha molhada em água fria na testa, também dá um certo alívio. As pessoas podem também se deitar num sítio confortável, sereno, para descansar. Também tomar um chuveiro ou um banho de água quente também ajuda e também dá algum conforto. São algumas das medidas, alguns dos truques que as pessoas podem usar. As famosas rodelas de batata. Por exemplo. E agora temos a Sra. Elsa. A Sra. Elsa, de 39 anos, vem à minha consulta e diz-me, dói-me tanto a cabeça. Muitas das vezes a Sra. Elsa até vem a chorar, vem com as lágrimas nos olhos e é uma dor, Sr. Doutor, que não me passa com nada. Tudo me incomoda. Incomoda-me o barulho, incomoda-me a claridade, não tenho descanso. E este tipo de queixas, aquela dor de cabeça... Já ouvi aqui atrás a bexanar. A impressão que isso não aconteceu. Atrás já ouvi o bexanar, qualquer coisa. Esta dor de cabeça que agrava com a claridade, que agrava com o ruído, que é muito intensa, que pode não ceder com o paracetamol, aí estamos perante uma enxaqueca. Realmente pode, em conjunto com esta queixa e com a dor, ocorrer até outros sintomas, por exemplo, náuseas, vômitos. Às vezes até pode ser um fator de confusão. Nós ficamos na dúvida se será uma gastroenterite, por exemplo, ou se será uma enxaqueca, mas na verdade podem ocorrer sinais, sintomas que precedem a dor. Nós chamamos isso a aura da enxaqueca. Não ocorre sempre, mas por vezes pode acontecer. Sim. Então o que é isso? É algo às vezes que faz um pouco de confusão às pessoas. As pessoas podem ter, por exemplo, uma visão de umas luzes a brilhar, ou de uma linha em zigue-zague, ou uns pontos negros que aparecem no campo de visão, ou uns formigueiros em parte do corpo, ou, por exemplo, até a diminuição das forças de um lado do corpo. É uma situação que ocorre, pode demorar alguns minutos a resolver, 15 a 30 minutos, depois resolve, e depois, passado alguns minutos, começa então a dor em crescendo e uma dor que se torna cada vez mais forte. O que está a suceder então no nosso corpo? Isso é complicado de responder. É mais complicado para responder. É uma série de reações químicas que envolvem mediadores químicos que produzem essa sensação. Isto é motivo de susto e preocupação para as pessoas, principalmente quando ocorre pela primeira vez. Sim, principalmente se afeta algum dos membros, as pessoas imediatamente julgam que é um infarto. Exatamente, associam. Mas há pessoas que vivem anos com enxaquecas e não resolvem de maneira nenhuma, e isso afeta o trabalho, a vida pessoal, afeta... É um grande transtorno na vida, não é? É fundamental e era uma das mensagens que eu gostava aqui de transmitir e de deixar. Ou seja, normalmente as dores de cabeça, a enxaqueca, não são uma doença grave, não são uma doença que conduza a uma situação de morte na vida da pessoa, mas realmente acarreta muita incapacidade. Exato. E realmente aí justifica-se o recurso ao médico, porque hoje em dia dispomos de soluções para tentar controlar esses sintomas e para controlar as enxaquecas. Em relação a este aspecto, por exemplo, da aura e da enxaqueca, o fundamental é que a pessoa aprenda a conhecer a sua enxaqueca e aprenda a conhecer que tipo de sintomas, não é? Há pessoas que conseguem pressentir que vão ter uma enxaqueca. Exatamente. Por exemplo, quando as pessoas já começam a conhecer e quando o médico lhes explicou que aquilo tinha sido uma aura e que era o prenúncio de uma enxaqueca, as pessoas aí podem iniciar logo tratamento no princípio da crise e muitas das vezes esse tratamento é o suficiente
para resolver a crise. Uma dor mais aguda, não é? Exatamente. Então, a enxaqueca pode necessitar de tratamento específico, já pode não ser suficiente o tal paracetamol, o tal anti-inflamatório. Por vezes existem algumas enxaquecas que resolvem com essas medidas. Se for repetida a enxaqueca, o melhor é consultar um médico. É verdade. Estes são conselhos básicos. É verdade. Mas se a enxaqueca é se tornar recorrente, o melhor é consultar o seu médico de família. Exatamente. É correto e é frequente encontrarmos pessoas que andam realmente com muita incapacidade, com muitas queixas e que nunca chegam a ir ao médico referindo este tipo de situação. É apenas uma dor de cabeça, não é? Apenas uma enxaqueca. Exatamente. Então existem medicamentos próprios para essas situações, para a dor da enxaqueca, e também, quando a enxaqueca é muito frequente, pode também estar indicado o tal tratamento preventivo, ou seja, um tratamento de base, em que as pessoas tomam 1 ou 2 comprimidos diariamente e que é o suficiente para diminuir o número de crises. Aquelas medidas que falámos há um bocado para a cefaleia de tensão, o sono regular, a diminuição do stress... Servem também para a enxaqueca. Também servem para a enxaqueca. Podem passar à imagem seguinte e temos um último caso. O João, de 10 anos, e vem a mãe com o João à consulta e diz-me assim: o meu filho diz que lhe dói a cabeça, e isso tem acontecido com muita frequência. Este caso serve para transmitir 2 mensagens. Primeiro, realmente as crianças também podem ter cefaleia de tensão, também podem ter enxaquecas. Raramente estas dores de cabeça são uma doença grave, mas temos que estar atentos e temos que falar. A maior parte das vezes, digamos, não é necessário efetuar exames complementares de diagnóstico, não chega a ser necessário efetuar TAC ou outros exames de imagem. Mais pormenorizados, sim. E também serve para dizer que muitas das vezes, quando nós investigamos os hábitos desta criança, hoje em dia o que está por trás é excesso de videojogos, excesso de computador e às vezes também excesso de televisão. Claro. Realmente, sobretudo os videojogos, são um fator de stress importante para a criança. A criança está muito concentrada, quer atingir a meta, quer subir de nível, muitas das vezes vai para as aulas, vai para a cama a pensar na estratégia que ela deve encontrar para subir de nível. Isso realmente perturba o descanso. Apesar das recomendações que vêm escritas quer nas consolas, quer nos próprios jogos, que indicam que por cada hora de jogo tem de obrigatoriamente existir uma pausa suficiente para que as crianças ou os adultos, ou seja quem for, não fiquem com, por exemplo, dor de cabeça. Não é? Só uma última questão que não foi referida aqui, mas que eu li na documentação. A desidratação também pode causar dor de cabeça? Pode. Isso era um dado que eu desconhecia. Só mesmo para terminar. Existem vários fatores que podem contribuir para o desencadear de dor de cabeça, que podem contribuir para o desencadear da enxaqueca. Sobretudo no caso das enxaquecas. Um dos conselhos que também damos às pessoas é que tentem descobrir que fatores, às vezes até alimentos, por exemplo, alimentos mais condimentados, bebidas alcoólicas, podem potenciar. Finalmente, se me permitem, para concluir, faltava realmente referir quando é que as pessoas devem ficar alertadas e quando é que devem recorrer ao médico. Se a dor realmente não resolver com as medidas que eram habituais e com as quais habitualmente a dor resolvia, é motivo para ir ao médico. Se a dor mudar de características, uma dor de cabeça que ao longo de vários anos tinha determinadas características e que de um momento para o outro aumenta de gravidade, muda a forma como dói, é motivo para recorrer ao médico. Se a dor de cabeça, por exemplo, começar a ser desencadeada pela mudança de posição da cabeça ou pelo exercício físico, é motivo para recorrer ao médico. Muito bem. Doutor, eu e a Sónia seríamos com certeza acusados de incompetência se não lhe perguntássemos, dado que hoje começa a ser ministrada a vacina contra esta gripe, a gripe A, se o doutor também vai tomar. Ora bom, em relação a esta vacina, antes de mais, a mensagem que eu gostava de deixar é que existem critérios bem explícitos e emanados da Direção-Geral de Saúde que devem ser respeitados. Os médicos de família têm indicações para passar uma declaração em como as pessoas, dizendo se a pessoa tem ou não tem critério para efetuar essa vacinação. Sim. Não existe motivo, não existem razões para haver uma corrida, digamos, aos centros de saúde à vacina da gripe A, porque realmente em relação a esta vacina, como em todas as outras atitudes na medicina, existem benefícios, existem alguns riscos.
Claro. E tem que se pesar o lado do benefício e o lado do risco. No caso, por exemplo, desta vacina, realmente os riscos parecem ser reduzidos. Mas, contudo, podem ocorrer. E de modo que realmente tem que se ponderar as características que as pessoas têm para ver se justifica ou não. O doutor está ainda numa fase de reflexão e de Eu ainda ponderação. estou numa fase de reflexão e de ponderação, mas é provável que vá ser vacinado. Para a gripe sazonal já não para tanto para a minha proteção, mas para a proteção dos meus doentes. É habitual no doutor a toma da vacina da gripe sazonal? Sim, eu costumo tomar a vacina da gripe sazonal. E se o fizer, fará a toma da vacina da gripe sazonal em conjunto com a da gripe A? Já tomei. Já tomou a da gripe sazonal? E agora será quando chegar a vez da vacina da gripe A. Sim, senhor. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui na Praça da Alegria para mais este esclarecimento.